criticar, falar o que vocês veem pela cabeça, né? Então, carta de leitor. O que significa esta? Qual a definição que vocês veem quando eu digo carta de leitor desse gênero? Quais são as características que vêm à cabecinha de vocês? Eu acho que é uma carta que o leitor ele fala a opinião dele sobre geralmente é para o autor, né? Uhum. Para quem escreveu o quê? Por exemplo, sei lá, uma notícia? uma notícia. Então, se é uma notícia, essa carta de leitura ela vai estar vinculada a quê? Onde? Ao jornal? Aos jornais, ou até mesmo em Sai revistas. revistas, tá? Sai Então, também, né? porque hoje é tudo virtual, né? Então, quando a gente fala em carta do leitor, a gente tem que pensar assim, ó, é uma opinião do leitor dada a uma determinada notícia, uma determinada pesquisa, seja ela para criticá-la positivamente ou não, tá? Então, quando a gente fala nesse tipo de carta, é um gênero curto, tá? De texto curto, ele não é um texto longo, mesmo porque vai ser publicada e tem um espaço restrito para determinado número de pessoas. São selecionadas as cartas, né? As melhores escritas, as melhores argumentadas, as melhores expostas, e ali a gente percebe que ele coloca a opinião dele em relação a isso. O que é opinião para vocês? Agora eu quero saber, porque todo mundo sabe, é minha opinião. Mas o que quer dizer dar sua opinião? Começar a filosofar em cima disso. É nosso posicionamento, a nossa conclusão sobre alguma coisa, né? É o nosso posicionamento, a nossa conclusão sobre alguma coisa, isso. E quando eu me posiciono sobre esse assunto, né, ou algum tema, ou alguma coisa referente, o que eu tenho que expor no meu texto? Como é Eu que eu me acho que tem que posiciono? ser bem claro e objetivo, né? É isso que. Bem claro e objetivo. Mas Muito além bom. disso, com certeza tu tem que provar que a tua opinião não é que tá certa, mas que, por exemplo, ela tem fontes verdadeiras. Não adianta tu falar Fonte, que, sei lá, a Terra é plana e não conseguir constatar que aquilo é real, entende? entendo. Mas não E aí, como é que a gente constata, Maria Eduarda? Através com de quê? fontes e dados. Fontes, dados e o que mais? O nome disso nós chamamos dentro de uma produção textual de argumentos, tá? Então, quando a gente fala em constatação, seja ele por pensamento, por dados ou qualquer outra coisa, nós chamamos de argumentação. Não, eu tenho como te provar que o que eu estou falando é real, porque fulano já falou sobre isso, ciclano, já foi comprovado cientificamente ou não, ou um filósofo já pensou e refletiu sobre isso em determinado período, ou eu tenho os dados comprovados, dependendo do assunto, né, sobre isso. Então, quando a gente fala em posicionamento, eu tenho a minha opinião sobre qualquer assunto, eu tenho a minha opinião. Eu posso mudar de opinião a qualquer momento? Ao longo da minha vida, eu posso mudar de opinião? Sim, Posso. Pode. sim. Até porque, até no mesmo período, por exemplo, uma notícia foi publicada em um dia, aí no outro dia eles já publicam outra notícia atualizada. Tu já pode mudar tua opinião no outro dia, ou até no mesmo dia, porque as informações foram atualizadas e tu pode mudar de posicionamento. Exatamente. E mudar de opinião não quer dizer que você não tem uma posição, não. É porque você é observador e você está pensando, né? Você está colocando em pauta aquilo que estão mostrando para vocês. Gente, isso é muito importante para vocês, isso. Escuta o que a prof está falando. É muito importante.
a gente saber de tudo que está acontecendo ao nosso redor e fazer a relação disso com um texto, por exemplo. Por quê? Vocês já estão se preparando para o Enem, tá? Vocês já estão se preparando para o Enem. Não é lá no terceiro ano que vocês vão se preparar. Lá no terceiro ano, vocês vão se aprimorar. Ok? Aqui agora vocês estão se aprofundando. Ah, prof, mas não cai carta de leitor no gênero redação. Na prova de redação, não, é uma dissertação. Mas a dissertação é o teu posicionamento também diante de um determinado tema? Não é? E por que eu não posso ir já trabalhando com vocês isso? Para vocês saberem como se posicionar, como serem críticos, como argumentar. Posso ou não posso? Posso. E a carta do leitor, como é um texto opinativo, eu consigo deixar aqui para vocês essa reflexão. Sim, porque a gente precisa saber se posicionar justamente para fazer uma dissertação, de qualquer maneira, né? Exatamente. E nada melhor do que carta do leitor, que é um ponto de vista de vocês sobre aquele assunto diretamente, né? Eu posso usar em primeira pessoa ele, que é uma característica desse nosso tipo de texto. Então, eu posso colocar a opinião ali. E argumentar, gente, uma coisa que eu quero colocar para vocês, é muito importante. Né? É uma coisinha bem tolo que eu vou falar para vocês aqui, mas que acontece no nosso dia a dia, principalmente na fase de vocês hoje. Certo? Porque eu também já passei por isso. Ah, eu quero sair, por exemplo. Aí eu vou pedir pro meu pai, né? Porque geralmente é assim, né? Geralmente, não sei, na minha casa era assim. Vou pedir pro pai. Pai, eu vou pedir primeiro pro mais bonzinho, né? Meu pai era bonzinho. Então, ia primeiro nele, né? Ô, pai, eu posso ir na festa da fulana de tal? Vai ser sábado. Ah, vai lá e fala com a tua mãe. Ele passou a bola para a mãe. Aí eu já sabia mais ou menos que eu não ia. Mas ele passa a bola para a mãe não vai deixar eu ir. Pergunto para minha mãe. Ô, mãe, eu posso ir à festa hoje, da fulana de tal? Não. Por que não? Por que eu não posso ir? Por que não? Porque eu não quero deixar tu ir. Mas qual é o motivo que eu não posso ir na festa? Me dá as regras que eu vou. Não, eu não quero que tu vá. Ela me deu algum argumento plausível que me convenceu o motivo pelo qual eu não posso ir à festa? Não. Não. Não pode só jogar e não explicar, né? Não. Não argumentar. Eu poderia ter dito, não, Jane, eu não vou deixar você ir hoje porque está em cima da hora, né? A mãe não tem como te levar, tem como te buscar. Eu não falei com a mãe da menina, né, para saber o que vai rolar de fato, onde vai ser, isso, aquilo. Então, eu não me preparei em me organizar para te deixar ir, por esse motivo. Numa outra ocasião, né, você me fala antes, a gente vai se organizar e eu te levo na festa. Se der, a mãe leva na festa. Ela me disse isso? Não. Ela simplesmente disse não. Por que não? Porque não é a resposta. Vocês já escutaram isso em alguma dissertação, em algum texto discursivo, ou alguma resposta discursiva? Por que, fulana? Por que não? Porque não é a resposta. Eu quero saber o porquê disso. O porquê é a justificativa. É você explicar. Entendem? Então, a carta de leitura é isso, é você se posicionar com argumentos plausíveis que vá convencer quem está lendo de que o seu posicionamento está correto. Não, mas ela tem razão. Eu adoro discutir coisas com um amigo que ele tem ideologias diferentes de partidos, né, políticos, meus.
Então, eu sempre coloco, mas quem que fez isso e aquilo? Eu, enquanto educador, eu vi que isso. Não, realmente, Jane, tens razão. Mas a gente tem que também pensar nisso. Não, realmente tens razão. Então, há uma conversa dissertativa, uma conversa de explicação. Um bota, mas eu vou apostar. Essa pessoa diz, né? Assim, tomara que dê certo. Então, assim, ó, a gente consegue colocar os pontos negativos, os pontos positivos de cada um dos lados e argumentar. Tá? É isso, a gente tem que ter informação. Porque se eu simplesmente achar, não, porque tem que ser e deu, é porque tem que ser e deu? Não, eu tenho que saber argumentar. E saber argumentar é você ter o conhecimento, é você ter o conhecimento daquilo que você está falando. Ah, professora, mas aí a gente não vai saber o tema lá na hora, antes para a gente estudar. Óbvio que não. Você vai saber na hora, como todo mundo vai saber. E aí, o que você tem que saber? Estar bem informado, né? Estar bem informado, seja ele qualquer meio vinculado à comunicação, seja por jornais, televisão, e a gente não tem que ficar preso somente num o ideal de fonte comunicativa, né? Vou dar um exemplo aqui na Globo, por exemplo. Não posso ficar somente baseado nesse veículo de comunicação. Eu tenho que comparar ele com outros veículos de comunicação. Porque lembram que a gente já trabalhou Gênero Notícia e a gente conversou um pouquinho sobre ele. A notícia, dependendo de quem está escrevendo, ela vai dar importância a um determinado relevância a um determinado assunto do que o outro. Porque ele acha que aquilo dali não é muito importante, então vai tocando e vai dar relevância a outro. Certo? Então, por isso é que a gente não pode ficar somente, a gente tem que pesquisar. A internet está aí. Vocês têm a informação na mão de vocês, na palma da mão de vocês. Claro, sempre cuidar com fake news, né? Com informações, ver as fontes, para que vocês não tenham informações errôneas e que possam usar dentro do texto de vocês e prejudicar o texto de vocês. Né? A gente não pode tirar um argumento do nada. E aí a gente tem que pensar assim também. Quantas vezes, né, eu corrigi as redações do Enem? Meu Deus, quantas vezes? Que a gente está lá corrigindo, a gente percebe quando o aluno não sabe falar sobre o assunto, ele começa a atacar. A atacar governante, a atacar instituições, a atacar... Não, a gente não tem que atacar. O nosso ataque foi o que eu falei para vocês agora. Para aquilo são os argumentos. E eu falei, eu estava conversando com o terceirão da outra escola, a gente estava falando sobre esse assunto, né? Eu achei relevante até colocar para todos os alunos, tá? A questão do que é liberdade de expressão e discurso de ódio. O que é a liberdade de expressão? O que vocês acham? Vocês que nasceram, né, em 2007 em diante, é isso? 2005, a Sofia é mais ou menos isso, 2005 em diante. Eu já tinha 5, vocês nasceram, eu já tinha 5 anos de sala de aula. Ficando velho. O que vocês entendem sobre liberdade de expressão? Para mim, liberdade de expressão é quando a pessoa pode livremente expressar a sua expressão. É tipo, a pessoa pode chegar e escrever no Instagram dela o que ela sente a respeito daquele assunto. Mas não quer dizer também que ela possa atacar a pessoa e falar grosserias para ela, entende? É sempre com respeito que ela deve falar.
Exatamente. Sim, ela não tem direito de acabar com a liberdade das outras pessoas agredindo, e aí não adianta tu ter a liberdade e acabar com a liberdade de outras pessoas. Exatamente. Exato. Exatamente. Quando eu falo em liberdade de expressão, talvez, eu não sei se vocês já entraram no conteúdo de história em relação a isso, né? Mas quando a gente fala em liberdade de expressão, porque nós tivemos, né, um período da nossa história, a ditadura, que tudo o que acontecia era proibido, né? A gente não podia escrever qualquer coisa no jornal, né? A gente não... tudo tinha que passar pela censura, os escritores, quando nós estivermos lá no terceiro ano, que vocês forem trabalhar a geração de 30, né? Que nós temos Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Jorge de Lima, temos uma gama, né, de autores que antes de escreverem, antes de ser publicados, né, antes de serem publicados os livros, tinha que passar pela censura. Por que passar pela censura? Tinha que ver se não tinha nada falando do governo, atacando o governo ou coisa do tipo. Tá? Então, hoje nós temos essa liberdade de expressão de apontar tudo aquilo que a gente pensa. Só que, ultimamente, por exemplo, a gente está tendo uma dificuldade de conversação, né? Por causa das redes sociais, aí ninguém respeita a opinião do outro, ou eu, várias vezes, né, eu tenho a minha opinião, em determinados, como a minha colega de escola que foi demitida, porque, né, ela expôs a opinião dela dentro da sala de aula, e teve um aluno que não gostou, falou para o pai foi lá e... Não, é a opinião dela. Acata quem quer acatar. Isso, para mim, é censura. Isso, para mim, é eu não conseguir colocar... O que adianta eu, Jânia, professora de literatura de redação, eu não conseguir conversar com os meus alunos sobre situações históricas passadas e presentes, para que o meu aluno tenha um conhecimento do passado e trazer para a realidade do presente com a opinião dele. Se ele acha que... Eu não acho que a ditadura, na época, foi boa. Eu não vivi, eu era pequena, eu não lembro. Né? Eu não vivi. Mas eu lembro muitas vezes da minha mãe... Eu lembro muitas vezes da minha mãe reclamando, né? Eu lembro dela falando e reclamando daquela situação, tá? Mas eu não sei o que era, eu aprendi nos livros, aprendi com o meu professor de história o que a gente passou na ditadura. Eu não concordo com aquilo, mas tem gente que concorda. Os meus avós, por exemplo, concordavam. E eles tinham argumentos para isso. Entende? Eu tenho que respeitar, porque para eles foi bom aquela época, porque eles eram certinhos ali, né? Eram na deles, fazia tudo o que eles queriam que fosse feito, pronto. Né? Se nós saíssemos um pouco da linha, né? Eu imagino vocês, adolescentes hoje, tá? Na ditadura que nós passamos. Não ia ter cadeia suficiente, não ia ter lugar para tortura, o que ia sair de gente, né, torturada aí, coisa, morto, né? Então, olhem só. Mas teve gente que achou bom. E hoje a gente tem esse campo, né, para colocar a nossa opinião, e nós não sabemos, como é que eu posso dizer, administrar isso, a liberdade que a gente tem, e passa a ser um discurso de ódio. Porque eu não tenho argumento.
Então, para que isso não passe a ser um discurso de ódio, eu tenho que ter o conhecimento e eu tenho que ter os argumentos. E, além de tudo, o respeito à opinião daquela pessoa. É muito importante. E quando vocês forem escrever um texto, né, o corretor, o que ele vai avaliar? Ele não vai querer saber se você quer ou não dar palavras depreciativas, colocar palavras, ou depreciar aquela pessoa, aquele governante. Não quero saber. Eu quero saber o teu posicionamento sobre aquele assunto. Não tem culpa. Eu não vou querer culpa. Eu não quero dar culpa a ninguém. Porque vocês sabem que quando eu tenho um texto dissertativo estilo Enem, que depois vocês também vão conhecer melhor, vocês vão ter que escrever esses argumentos para chegar a uma conclusão que é uma intervenção. O que é intervir? É você dar uma solução para aquele problema. E você, enquanto cidadão conhecedor daquilo que você está falando, você é tranquila. Você é muito tranquilo. Agora, se você não conhece, se você não sabe argumentar, o que você vai fazer? Depreciar, não é verdade? É assim que acontece. Tá? Que a gente percebe muitas vezes nos textos, né? Que a gente corrige. Mas, enfim, tá? Então, a gente fica aqui com essa introduçãozinha da carta do leitor. Semana que vem eu dou as características e estrutura. E aí a gente debate, aí vocês já vão estar com a apostila, né? Acredito, na quarta-feira. E aí a gente já conversa sobre esse tema melhor. E pensem no que eu falei, tá? E depois eu vou colocar uma notícia aqui e nós vamos debater o assunto. Vou colocar uma notícia bem polêmica, para ver até onde vocês chegam com os argumentos de vocês em relação àquilo, tá? Fechou, então? Estão aí ainda? Sim, professora. Ah, tá. Pensei que eu estava falando com o Chico Xavier.